Vamos ministrar a palavra do Senhor. Eu tenho sido ministrado. Para ministrar essa palavra, eu tenho sido ministrado. E é curioso que... Pode colocar o tema, Gabi, por favor? É curioso que esse tema aí, nós já tratamos, né? Esse vai ser a quarta mensagem, já tratamos 3 vezes. Mas, curiosamente, parece que está se destrancando dentro de mim um conhecimento mais profundo, uma clareza maior sobre o tema. E obviamente, que nós teremos mais mensagens vindo por aí, para explicar exatamente como funciona. Muitos de nós vivemos às vezes, uma miséria emocional, uma miséria espiritual, uma miséria financeira, faltas de todo lado, só que existe provisão. Deus, quando fez o mundo, quando fez o universo, quando fez lá Éden, fez o jardim do Éden, colocou o homem lá, Deus colocou provisões para tudo, irmãos. E eu vou mencionar na mensagem daqui a pouco, algo semelhante a esse. Nós deveríamos viver pela fé. Eu, na minha vida, eu vou contar aqui, eu na minha vida tive vários rompantes de fé. Se a gente pegar esses rompantes de fé que eu vivi, caramba, vou fazer 60 anos, pega meus 17 anos de idade, se pegar os rompantes de fé que eu tive na minha vida e concentrar, você vai pensar que eu vivi só aquilo ali, e não é verdade. Eu tive rompantes de fé, só que eu estou descobrindo o que é viver pela fé. Aí você, mas pastor, agora, antes tarde do que nunca. Antes tarde, eu também falei isso para Deus. Pode ter certeza que eu falei, Senhor, estou prestes a fazer 60 anos, o Senhor está me dando essas revelações agora. Me dá, por que não me deu antes? Né? Isso é uma maneira de se comunicar com Deus, mas nós não estaremos liberando essas revelações todas hoje, né? Mas algumas coisas eu tenho certeza que vai te ajudar. Abra sua Bíblia em Provérbio 23, verso 7. Na verdade, o título é parte do versículo bíblico, né? De Provérbios. Provérbio 23, verso 7. Olha o que diz aí. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Porque ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Como que uma pessoa vai desfrutar de comer e beber se o coração está longe? Quantas são as pessoas que têm fartura? E aí, gente, não pensa fartura só de dinheiro, não. Fartura na vida. Quantas são as pessoas que dizem assim, eu tenho uma faculdade, eu tenho um casamento, eu tenho um filho, eu tenho pai, eu tenho mãe, tenho uma família, eu tenho isso, eu tenho um emprego, eu estou empregado, e olha para trás, vê quantas pessoas que estão desempregadas, outros que estão doentes, outros que não conseguem ter filho, outros que etc, e a pessoa tem aquilo tudo, e diz, eu não consigo viver bem na minha vida. Come, bebe, mas a alma não está com ela. Ela vive mal tendo tudo. Não pensa tudo, irmãos, entenda, por favor, quero colocar. Não estou falando daquela abastança financeira, não. Não estou falando disso. Vamos orar. Senhor, nós queremos nesse momento colocar diante de Ti a ministração da Tua palavra e nós necessitamos que o Teu Espírito Santo possa falar, possa ser aquele melhor intérprete para nós nesse lugar. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, a ministração da Tua palavra, fala aos nossos corações com entendimento, com profundidade, traga esclarecimentos nessa manhã, traga esclarecimento na ministração da Tua palavra, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Esse texto ele mostra uma realidade espiritual de que devemos tomar conhecimento, devemos tomar uma posição diante da vida. Eu quero falar sobre a dinâmica que Deus criou, que Deus estabeleceu através de princípios bíblicos, que Deus deixou para os homens, nós estarmos em pé de igualdade com todos, seja o pobre, seja o miserável, seja o rico, seja o mediano, seja quem quer que seja, nós diante de Deus somos todos iguais e Ele deixou oportunidade para todos, e eu quero falar sobre isso aqui. Eu quero falar sobre essa dinâmica, eu quero falar sobre Deus, na sua bondade, Ele não faz acepção de pessoas para abençoá-las. É curioso a gente pensar que o sol vem para o justo e para o injusto, e a chuva cai para todos, para os bons e para os maus. O que isso quer dizer? Eu quero falar sobre isso, irmãos. Jesus disse que o Pai Celeste faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. O mundo está descobrindo essas verdades e estão desfrutando de leis espirituais que a igreja não desfruta. Os injustos e os maus estão se alinhando com os princípios da palavra de Deus sem saber e vivendo grandes realizações de sonhos em suas vidas. Eu li um livro há uns anos atrás, 2008, 2007, já tem um tempo, né? Não tem 10 anos ainda? Ah, tem, caramba, mais de 10 anos. Chamado O Segredo. Alguém já leu esse livro? O Segredo? Pois é, eu li. Entendi rasamente sobre ele. Eu achei que eu tinha entendido o livro. E tem alguns homens que são citados ali, que hoje meu entendimento é maior em relação àquele esclarecimento ali. Porque na verdade existe algo mais profundo que o segredo. Eu quero falar sobre algo mais profundo que o segredo, que é o que está chegando em mim hoje, por esses dias, né? Tem um homem chamado, ele é autor de livros, palestrante, empresário também americano, Mike Dooley. Ele tem a seguinte frase que marca eu ia falar ministério, não é igreja, né? Mas que marca a apresentação dele, vamos dizer assim. Ele diz que pensamentos viram coisas. Aí tem o John Assaraf, que ele é treinador de desenvolvimento neurológico ou cerebral, e ele diz: você atrai aquilo que mais pensa. De onde esses homens tiraram isso? Do nada? E isso é verdadeiro ou é engodo? Isso é real? Eles observaram, irmãos, esses milhares, tem um monte de livro tratando desse assunto, palestrantes a balde aí, internet você encontra muita coisa. Esses homens observaram, foi observação, o funcionamento da vida, e eles têm experimentado resultados. Eles podem não conhecer Bíblia, mas estão utilizando princípios espirituais que estão alinhados com a palavra de Deus. Isso aqui é interessante. Tem um outro chamado Bob Proctor, autor de autoajuda, canadense. Ele diz o seguinte: o que você vê é o que você vai ter em suas mãos. Não foi exatamente isso que aconteceu com Jacó? Pensa. O que Jacó fez diante de uma impossibilidade? Um gado liso, preto, branco, bege, e ele botou varas, quando o gado ia beber água no rio, e ele abaixava e ficava olhando o gado através das sombras que projetavam no gado. O que Bob Proctor disse mesmo? Vamos ver aqui. Ele disse essa frase: o que você vê é o que você vai ter nas mãos. É como se o avô Abraão, que
que seguiu a mesma linha, ensinou para o seu neto, Jacó? Não foi exatamente isso que aconteceu? Jacó olhava o gado por trás das varas e as crias começaram a nascer conforme o que ele estava vendo. O que você vê é o que você vai ter em suas mãos? Não foi o que ele teve nas mãos? Em 2005 nós conhecemos o pastor Mike Murdock, e lendo o livro dele, Chaves de Sabedoria, eu tirei a seguinte frase do pastor Mike Murdock: o que ocorre em sua mente com o tempo ocorrerá. Só que alto lá, as coisas não funcionam com esse mamão com açúcar todo aqui não. Esse é o grande engano das pessoas que veem tudo isso como passe de mágica, como algo, estalar de dedos e as coisas funcionando, é só fazer isso, pronto, acabou. Esse que é a grande situação. E a Bíblia fala, o que imagina é, não, o que imagina é o que você vê. Então, eles estão dentro dos princípios, mas mais o quê? É esse mais o quê, irmãos, que a gente vai falar aqui. Nós temos o versículo de Jó. Coloca aí para mim, o versículo de Jó. Jó 3:25. Olha o que diz aí esse versículo de Jó. Aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Quer dizer, eu estou atraindo coisas para a minha vida? Como é que eu atraio coisas para a minha vida? Então eu só vou atrair problemas? Ali está falando de problemas. Só existe atração de problemas, não existe atração de soluções? Irmãos, o princípio é o mesmo. Essa que é a grande questão. O que eu temo, e se eu não temer, eu vou atrair? Vai. O que você não teme te sobrevém. O que você não receia te acontece. Por que eu estou mostrando essas coisas? Porque existe uma dinâmica na vida que muitos de nós ainda não estamos desfrutando, porque não conhecemos. Quantas são as vezes que diante de uma mensagem graciosa, seja na igreja ou uma mensagem que você ouve, nós saímos da igreja animados com o conhecimento daquela promessa da palavra, aquela promessa da palavra de Deus, e começamos até a praticar, colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Alguns acabam insistindo em praticar aquilo que recebeu e são até abençoados. Não é que são até abençoados, são abençoados, né? E outros começam e param de praticar os ensinos da palavra e descobrem o nada. Então não é só o que eu penso vai estar nas minhas mãos. Existe toda essa dinâmica que eu quero mostrar. Lembra daquela questão do Corolla? Aqui eu quero situar, irmãos, que eu quero mostrar para você como é que funciona essa questão de você ver, de você visualizar e as coisas acontecerem, até porque na Bíblia te dá esse respaldo através de Jacó, através de Abraão, através do texto de Jó que nós lemos, através do texto de Provérbios. Então nós estamos falando de princípios bíblicos, aquilo que nós vemos na nossa mente. Eu não sei por que eu fiz isso, mas todos os dias eu sentava na minha cadeira confortavelmente, eu me relaxava e ficava me desenhando na mente, me imaginando dirigindo um Corolla que daqui, quem sabe, isso é o que passava por dentro de mim, tá? Quem sabe daqui a 3 anos, quando eu acabar de pagar o meu carro e vendê-lo, eu possa comprar um Corolla. Então eu sentava na minha cadeira, relaxava e me via chegando em casa com o carro, estacionando o carro na minha garagem, até que eu falei assim, eu preciso olhar para o interior desse carro, porque eu quero me sentir realmente dentro dele. E aí quando eu vi um Corolla parado, eu olhei o carro, olhei por dentro, eu falei, é isso que eu vou. E assim eu fiz. 6 meses depois eu estava com o Corolla na mão. O curioso, irmãos, acredite que eu vou falar porque é pura verdade. Eu estava tão sem dinheiro para comprar um Corolla, a primeira mensalidade, o irmão que chegou para mim e falou assim, pastor, você não quer comprar meu Corolla não? Ele não falou Corolla, ele falou meu carro. Você não quer comprar meu carro não? Aí eu falei, eu quero, mas seu carro é caro, eu não tenho dinheiro para isso. Ah, pastor, vamos conversar? Eu falei, então vamos.
Aí os irmãos já sabem, né, da história, o carro era 40 mil, ele fez por 32 mil. Eu falei, ok, vamos ver a mensalidade. Irmãos, sabe qual foi quando foi? Que aí foi feito financiamento, o dinheiro entrou na conta do irmão, né? Você sabe quando foi que esse dinheiro entrou na conta do irmão? 8 meses depois. Eu estava usando o carro há 8 meses, sem dar um centavo, de tão sem dinheiro que eu estava. E curtindo um Corolla. Aí que eu digo para você, por que eu tive esse rompante de fé? Por que eu não continuei com a mesma pegada? Eu tive rompante de fé, mas não tive entendimento. É isso que nos falta, irmãos. Talvez todos nós tenhamos grandes coisas para contar da nossa vida, mas pontuais, uma aqui, outra ali, não é a vida. São pontilhados quando deveria ser o meu justo viverá pela fé. É pela fé. Então, a vida é para ser vivida pela fé, dentro dessa perspectiva. Muitas pessoas no mundo estão fazendo isso que eu falei, porque eu acabei de falar aqui para os irmãos que eu fiz no passado, né? Muitas pessoas no mundo estão fazendo isso, se alinhando com as Escrituras e atraindo para a sua vida o sol e a chuva que o Pai Celeste disse que iria. Mas o cara não tem nada de Deus na vida dele, isso aí. Não tem nada de Deus na vida dele. Ao contrário, até é contra, até blasfema, mas tem. Ué, então como é que ele recebe? Não é mérito. A Bíblia não fala de merecimento, fala de princípios. O sol vem, a chuva vem, para quem? Para os bons e para os maus. Mas como é que o mal conhece? Porque toca no princípio. Merece? Não estamos falando, esquece. A Bíblia não fala. Existe por merecimento, ok? Não estamos declarando que não existe. Eu não estou dizendo que não tem isso. Mas eu estou falando que muitos, vamos nos situar no que a Bíblia, que o Pai Celeste fala, que os maus e os injustos têm as chuvas e o sol, mas os bons e os justos também. Como que eles conseguem ter as chuvas na hora certa, no momento certo, na sua colheita, para florescer, para dar, para ele ter essa colheita? Como que ele faz para que isso aconteça na sua vida? O fato é que o mundo está fazendo isso, estão ensinando isso, estão ganhando dinheiro com isso. Um desses homens aqui que eu citei, que eu não sei, eu entrei na internet ontem para ver, ele está oferecendo um curso aproximadamente $497, $500. Eu não sei quanto está o dólar, mas seria R$5, R$6, por aí. R$5, 5 vezes 4, R$22 mil pago à vista, para ele dar esse curso, para falar sobre a visualização, para falar sobre o que imagina a sua alma, assim curso dele. Então, muitas pessoas no mundo estão utilizando princípios da palavra de Deus e estão ganhando a sua vida com verdades. Não são mentirosos. Eles estão se alinhando e atraindo para a sua vida o que muitos de nós não o fazemos. O mundo tem vivido essas realidades espirituais e os filhos precisam saber também. Precisam saber disso e vivê-las. Ter na sua vida isso. Lembra do pastor Cho? O que o pastor Cho disse? No livro A Quarta Dimensão. Que ele estava grávido, foi a expressão dele. Foi o jeito que ele encontrou para tentar explicar uma situação. Eu estou grávido de uma bicicleta, de uma escrivania de madeira de mogno das Filipinas e de uma cadeira com rodinhas. O que é estar grávido? É ele visualizar dentro dele, ele enxergava isso dentro dele. Ele levou meses orando, até que Deus falou para ele: o que é que você quer? Não, Senhor, eu quero uma bicicleta. Mas qual bicicleta você quer? Quando ele definiu todas as características, tudo que ele queria, eu não lembro mais, né? Eu li esse livro tem muito tempo.
Mas não foi aqueles meses todos, pouco tempo depois, ele começou a receber tudo, porque ele visualizou, ele orou. Agora imagina uma pessoa que ora por uma cura, aí é como Tiago, como as ondas do mar, inconstante nas suas decisões, ora por uma cura, mas não acredita, ora por uma cura, mas não visualiza aquela cura, ora por uma cura, mas não firma aquilo que quer. Inconstantes, é claro que não terá resposta. Coincidência ou princípios espirituais? Ele recebeu os 3 pedidos do pastor Chu. Deus estabeleceu um modo de vida, irmão, uma maneira de viver que dá certo. Os ricos não têm vantagem sobre os pobres, porque sol e chuva vem para os bons e para os maus. Não estamos falando, como eu disse, de qualquer mérito, mas estamos falando de atrair. Como Deus criou um sistema de princípios que nós podemos tocar. Por isso que a Bíblia é tão categórica em dizer sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é fonte de vida. Se ele estiver contaminado, você pode estar vivendo aquela amargura, aquele peso, aquela tristeza, aquela angústia, aquela agonia. E como que você vai, como que essa fonte contaminada, como que ela vai jorrar? Se o coração é fonte, o que é uma fonte? É um nascedouro de água. Se o coração é fonte, quer dizer, dali nasce a vida. Então a Bíblia, ela nos dá todo o respaldo. Esse modo de vida que abençoa precisa estar alinhado com os princípios espirituais. Deus criou o mundo dando a todos, os bons e os maus, os justos e os injustos, a mesma oportunidade de vida. Por quê? Por que alguns não usam? Porque na verdade alguns, por não conhecerem essa dinâmica espiritual, vivem menos oportunidades do que o outro que conhece, e vivem mais oportunidade, tem mais oportunidade, porque conhece a dinâmica. Outros vão tendo rompantes ao longo da vida. Eu tive muitos rompantes, muitas coisas para contar, rompantes. Só que não estamos falando de rompantes, estamos falando de um estilo de vida, viver pela fé. Não tem a ver também com competência. Muitas pessoas estão tocando nas verdades criadas por Deus, e elas não têm nada de Deus em suas vidas, mas estão desfrutando dos princípios criados pelo Senhor. Princípio de conquistas, não contempla merecimento. Princípios contemplam alinhamento. Princípios contemplam obediência à palavra de Deus. O princípio bíblico de provérbio que nós lemos aponta para pensamentos saudáveis como uma forma de bons resultados. Porque come e bebe, mas o coração não está com ele. Tem que estar. O coração tem que estar alinhado com aquilo que está diante de você. Tem uma comida, tem uma bebida, tem um prazer a ser desfrutado, tem um sabor a ser deleitado, está ali diante de você, mas o coração não está ali. Como se aquelas maravilhas todas não significassem nada. Então, esse versículo, ele está se referindo a pensamentos saudáveis como uma forma de bons resultados, e pensamentos negativos como uma forma de maus resultados. Porque como imagina, no mundo corporativo, os homens, os empresários descobriram essa fonte de vida, esse instrumento, esse segredo, sei lá, que oferece a todos a mesma oportunidade. E esse princípio não é destinado ao povo da igreja ou àqueles que são de Cristo. Esse princípio é a bondade de Deus para com os homens, em colocar todos no mesmo nível de igualdade. Uns conseguem, outros não. Mas Deus estabeleceu o princípio para que nós pudéssemos ser iguais. Na verdade, Deus estabeleceu princípios de conquistas, para que nós todos pudéssemos viver bem na nossa vida. Então nós vamos identificar a origem dessa fonte, em que uns tiram proveito e outros nem tanto. Porque é uma fonte criadora de oportunidades dentro de cada um de nós.
essa fonte criadora de oportunidade. Gente, fonte criadora de oportunidade. As oportunidades somos nós, não é você. Somos nós quem criamos ou somos nós que bloqueamos. Nós somos os nossos melhores sonhos e somos os nossos piores pesadelos. Nós podemos botar culpa em tantas coisas nessa vida, quando a palavra de Deus mostra que Deus estabeleceu a bênção, a vida, o potencial de vida que existe dentro de cada um de nós. A questão é que precisamos saber como extrair esse potencial que existe. Ele existe? Existe. A resposta é que essa fonte está escondida. Então vamos descobrir essa fonte que faz a vida acontecer nos nossos pensamentos. Nós precisamos guardar o coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Guardar o coração, porque ele é fonte de vida. É a nascente. A nossa vida depende dessa fonte. Viver bem depende dessa fonte. O nosso coração é uma fonte de vida. Olha a curiosidade de Deus falar sobre tudo que deve guardar. Não é curioso? Tudo. Qual a primeira coisa que eu tenho que guardar? Qual é a coisa mais preciosa nesse mundo? Ontem no casamento, pela manhã, como eu falei que eu fiz, a noiva jogou o buquê, aí uma pessoa pegou. Aí teve uma outra lá, que pegou o buquê dela. Aí a pessoa falou assim, mas por que você pegou o buquê dela? Não, ela não precisa desse buquê não. Não, mas ela quer casar. Não, ela pode esperar mais uns 10 anos. Coisas desse tipo. Aí eu falei assim, isso entrou no seu coração? Você ficou chateado? Você ficou aborrecido? Ela, não. Eu falei, olha, não deixa entrar no coração. Guarda o teu coração. Porque se não guardar, perde. Vai esperar 10 anos. Sobre tudo que deve guardar. Coração é a coisa mais preciosa que nós temos na vida, para que a gente possa viver bem nesse mundo. Se o coração estiver contaminado, ninguém vive bem. Nem consigo mesmo. Quem dirá com os outros? Como imagina a sua alma? Coração. Assim é. Essa fonte de água, que a gente chama de nascente, é onde flui. Então ela precisa ser guardada, protegida. Essa fonte de vida são os pensamentos saudáveis, preste atenção. Essa fonte de vida são os pensamentos saudáveis. E o mundo já descobriu isso. E são através dos pensamentos, através do coração que nasce a vida, por isso nós precisamos guardar, né? E o que eu temo, me acontece. Irmão, se o coração não for guardado, nós vamos receber da mesma forma. Só que ao invés da vida, recebemos a morte. Recebemos. Não existe a opção de não receber. As pessoas que mantêm pensamento de tristeza, depreciação, de angústia, de dores, reclamações, estão contaminando a sua fonte. Fonte contaminada, água contaminada, a nascente está contaminada, não se pode fartar, não pode saciar uma sede com água amarga, envenenada, azeda, sei lá, não dá para fartar. Caso os pensamentos estejam adoentados, a nossa expressão de vida externa vai perder brilho, vai perder a força. Nós dependemos de pensamentos saudáveis para ter a vida saudável. Precisamos ser saudáveis por dentro para ter uma vida abundante por fora. Dependemos de pensamentos saudáveis para que a vida possa desabrochar, gente. Essa é uma verdade verdadeira. Em verdade vos digo. Por que Jesus falava em verdade vos digo? Porque é uma verdade verdadeira, inquestionável. Dependemos de pensamentos saudáveis para que a vida possa desabrochar. Se você tem condenação, a vida não desabrocha. Se você se deprecia, se você diz, eu não valho nada, eu não mereço, eu não vou conseguir, a vida não vai desabrochar. As coisas não vão andar. O brilho, vai perder o brilho, no meio do caminho perdeu o brilho.
E esses homens que nós mencionamos aqui, John Assaraf, Mike Murdock, Bob Proctor, e esses homens que a gente mencionou aqui, e tantos outros, eles não são enganadores, na verdade eles descobriram a fonte e ensinam como desfrutar dessa fonte. O livro desses homens, tudo best-seller. Mas por que vende tanto? Porque são verdadeiros. Vende tanto? Por que faz sucesso? Se fosse mentira, não fazia sucesso. Mas se é verdade, então está alinhado com a palavra de Deus, porque é verdade. Por isso que vende, porque é verdadeiro. E muitas pessoas que não são crentes e estão aprendendo e aplicando princípios bíblicos em suas vidas e colhendo frutos. Não se trata de méritos, irmãos, por favor, porque a gente sempre coloca, acho que eu não mereço. Aí na hora de orar por uma cura, eu não mereço a cura. Não tem isso. Não existe nada na Bíblia que possa tirar de nós o direito de cura. O pastor Mike Murdock disse: o que ocorre em sua mente com o tempo ocorrerá. O outro diz: pensamento viram coisas. E eu quero mais uma vez dizer, Jacó fez isso. Nós temos que atentar para um fato extremamente relevante. É que isso que nós estamos falando não se trata de pensamentos aleatórios. Não se trata de pensamentos esporádicos. De vez em quando eu vou pensar naquilo que eu tanto quero para a minha vida, no desejo que eu tanto tenho. Não é pensamentos aleatórios, de vez em quando, esporádicos. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de pensamentos firmes, desenhados na mente, que alcança a sua emoção, que entra dentro do seu coração como vida. Estamos falando de pensamentos que envolvem você. Algo que você queira de fato na sua vida e você vive isso. Por isso que eu digo para você que quando eu sentava naquela cadeira e começava a desenhar é uma forma de expressão, né? A imaginar eu dirigindo o carro que eu tinha um sonho para tanto tempo depois, e aí com 6 meses ele veio, eu fiquei surpreso. Falei, como que foi isso? Agora vê, hoje as coisas estão muito claras dentro de mim. Poderia ter repetido essa fórmula desde 2008. Não, foi 2008? Não sei. Não sei quando que eu tive o Corolla. Nem lembro qual foi o ano. Mas poderia desde 2000 e pouco. Já estamos em 2021. Permita-me, irmãos, falar sobre alguns obstáculos que impedem essas verdades que cheguem até nós. Pessoas que, preste atenção, pessoas que pensam mais na necessidade, pessoas que pensam sempre, o tempo todo, seus pensamentos estão permeados nas faltas, na escassez, estão contaminando a sua fonte. Pessoas que pensam em problemas e não nas soluções. O que nós somos por dentro, vivemos por fora. Os pensamentos constantes de falta são materializados na vida das pessoas. Dentro dos princípios que se expressam nas Escrituras, a gente começa a entender que se torna muito difícil uma pessoa ser próspera se o pensamento for de falta, de medo, de reclamação, de insegurança. E eu não estou falando prosperidade como essa situação de ser rico. Entenda a prosperidade como não ter falta, como você ter para viver. Pode até ser riqueza? Pode, mas não quero entrar por esse caminho. Não quero me situar dentro disso aí. Lá em Tiago diz assim: não suponha esse homem que alcançará alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, eu tive rompantes de fé em minha vida. Na verdade, eu tive muitos rompantes de fé. Mas hoje eu vejo que nós não deveríamos, ou eu não deveria, viver de rompante de fé, mas viver pela fé. A Bíblia fala para viver pela fé. A fé não pode ser uma expressão esporádica, tem que ser uma expressão constante, um estilo de vida. Aí eu lembro, por exemplo, olha que rompante de fé maravilhoso. 2008, eu fiz 25 anos de casado.
No início do ano eu falei assim, chamei a esposa e falei, esposa, esse ano nós vamos fazer 25 anos de casado. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma festa ou a gente vai viajar? Já começa errado. Vai fazer isso ou vai fazer aquilo? Já começa errado. Aí Isalmar falou assim, Campo, vamos viajar. Ok. Quando foi chegando mais próximo da data, eu não lembro se 1 mês, 2 meses, ela falou assim, Campo, eu queria a festa. Irmãos, eu devo ter ficado uns 30 segundos, menos de 1 minuto, irado. Fiquei irado. Eu falei, mas isso não foi o nosso trato. Eu falei assim, não foi o nosso trato, não estou entendendo. Nós acertamos isso no início do ano. Como é que você agora quer mudar as coisas? Ela, Campo, eu falei que eu queria a viagem por causa de você. Porque eu sei que você queria viajar, mas não por causa de mim. Eu queria a festa. Aí me desmontou. Aí quebrou. Porque na verdade a gente casou e não teve festa. Então a mulher gosta disso, né? Gosta disso. E não tivemos festa de casamento. E aí, eu lembro que eu peguei um pedaço de papel, mais ou menos desse tamanhozinho aqui, que eu tinha na mão, botei ele na mesa da cozinha e bati. Mas não bati agressivo não, fiz assim, ó. Tá aqui, o que você quer? Fala para mim. Rapaz. Ela, a gente podia fazer um culto, né? Eu falei, um culto é fácil, eu falo com a pastora Dulce. Mas a gente podia enfeitar a igreja, né? Vou até botar aqui, que eu não botei esse. Eu podia enfeitar a igreja. Eu falei, tá bom, a gente enfeita a igreja. Mas a gente podia fazer um jantarzinho para os nossos amigos, né? Tá bom, vamos ver, a gente fez um jantarzinho. A gente podia, sabe quem podia fazer? A gente podia alugar roupa, porque aí você, junto com os meninos, ficar todo mundo com a roupa igual, né? Falei, tá bom. A gente podia trocar aliança, porque tem 25 anos de casado, né? Ela tinha um sonho, Campo, de ter um dia de noiva. Fotografia, filmagem, lua de mel. Gente, isso é um casamento. Isso é uma festa de casamento. Eu fui anotando e gelando, né? Foi aí que veio o rompante de fé. Eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu vivo tão bem no meu casamento que é injusto, em 25 anos de casado, só uma das partes ter o seu sonho realizado. A Isalmar precisa ter o sonho dela realizado. Nós vamos fazer isso, custe o que custar. Aquele rompante de fé. Aí saí para ver preço de aliança, preço do jantarzinho, preço de decoração, preço de não sei o que, preço de não sei o que, duro que não coco, sem dinheiro, só conversava. Só conversava. Eu sei lá que por que cargas d'água, a juventude fez o tal do jantarzinho. Está aqui a minha amiga Elaine, que deu de presente para Isalmar, junto com o esposo na época, o dia de noiva. Não foi isso, Elaine? Deu dia de noiva para Isalmar. A aliança, a fotografia, ganhamos a aliança, ganhamos a filmagem, lua de mel nós ganhamos, e aí foi. Foi um rompante de fé. Agora, irmãos, olha para mim, eu não poderia ter dado continuidade a isso. Por que foi só para aquele momento especial? Não é para um momento especial, é para a vida. Por que com Corolla foi assim, com a festa de aniversário de casamento foi assim, e é só em alguns momentos? Não. Pensamento trazem coisas. A Bíblia diz que fé é mistério. Pois bem, quando os pensamentos entram em nós, presta atenção, quando os pensamentos entram em nós, e no pensamento nós começamos a enxergar aquilo que queremos, a ponto de sentir como uma verdade, pronto, é a fé. Isso é fé.
A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Eu estou convicto desse fato. Eu enxergo esse fato. Ele não existe, mas eu enxergo, eu vejo. Gente, é a fé. Nós recebemos o que enxergamos, e o que enxergamos é aquilo que recebemos. Quem sabota a nossa vida não são as pessoas. Quem sabota a nossa vida não são as coisas. Quem sabota a nossa vida não são as circunstâncias. Nós sabotamos os nossos sonhos e nós atrapalhamos a nós mesmos. Nós somos para nós mesmos os nossos melhores sonhos e os nossos piores pesadelos. Mas a gente precisa botar um culpado, não sou eu. Foi a minha criação, foi o meu pai, foi a falta de dinheiro, foi a enfermidade, foram as circunstâncias, foi o pastor, foi a igreja, sei lá. Eu preciso arrumar alguém. Mas diante de Deus, Deus vai falar o quê? Foi por causa das pessoas? Não. O que está dentro de nós é tão poderoso que vitória ou fracasso pertence a nós somente. Vitória e fracasso é teu, não é por causa das pessoas. Quantas pessoas que foram maltratadas, humilhadas, tapete puxado, traídas e venceu. Outras ficaram para trás. Foram viver o seu mar de amargura. Ficaram presas, algemadas, lá no passado. E as outras, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A melhor forma de atrair o que queremos, irmãos, é viajar no mundo virtual do pensamento. E eu tenho outros rompantes de fé que não quero falar aqui. Mas o primeiro psicólogo americano chamado Ralph Waldo Emerson, ele disse o seguinte: o sucesso vem de dentro e não de fora. Antes de acontecer aqui fora, precisa acontecer aqui dentro. Primeiro acontece dentro de nós, depois ele vai ser materializado. Então, um dos conflitos que temos é que nós ficamos pensando como é que vai acontecer se eu não tenho dinheiro. Como é que isso vai acontecer? Gente, isso não pertence a gente. Não faz parte da nossa alçada, desenhar, delinear caminhos, ver como isso vai acontecer. Nós não temos que pensar no dinheiro, mas no que queremos. Não devemos tentar descobrir como os recursos chegarão até nós, eles simplesmente chegarão. Eu me lembro de um livro que eu li, faz parte dessa linha, O Segredo. O Segredo é de capa vermelha, tem um de capa azul. E eu li os dois. E esse livro que eu li de capa azul, ele conta uma história de um jovem que recebia um salário. Naquela época, a pessoa pagava a sua passagem de ônibus, né? Seu próprio salário. Então, esse jovem trabalhava na Avenida Paulista e ele diz que uma vez por mês ele conseguia comer um hambúrguer. Era o prazer dele daquele mês, porque ele não tinha dinheiro. O restante ele dava para a mãe, para ajudar na casa. Mas ele se tirava do direito de comer um hambúrguer. E ele, como estava fazendo o inglês, ele tinha um inglês fluente, uma pessoa chegou para ele e falou assim: você tem surgindo uma oportunidade de ir para os Estados Unidos e passar 3 ou 4 meses lá, você não vai ter despesa nenhuma, tudo, despesa toda paga, você aceita? Ele: eu quero, mas você tem que pagar a sua passagem. Naquela época, pagar a passagem para ir para os Estados Unidos era fortuna. Hoje tudo é muito mais fácil. E ele, em algumas reuniões que ele recebeu, quando ele recebeu essa proposta, teve algumas reuniões, e ele tentava inserir na conversa o seguinte: eu não tenho dinheiro para comprar passagem. Mas ele não conseguia falar isso. E a pessoa, ele iria lá nos Estados Unidos ministrar, inclusive dar um curso, né? E ele começou a preparar um material, a tirar xerox. Ele pediu à empresa, ele foi claro, ele chegou para a empresa e falou que tinha recebido uma proposta de ir para os Estados Unidos, ficar 3 ou 4 meses lá, e se a empresa autorizava
ele ia tirar as cópias ali, a empresa autorizou, e a empresa começou a avaliar as cópias que ele estava tirando e viu o nível de organização, o nível de excelência, e quem era aquele funcionário que a empresa não conhecia. E o dia está chegando, tinham 18 meses, 1 ano e meio, para ele resolver, comprar a passagem. E quando, numa das reuniões que ele teve com a pessoa que fez a proposta para ele, ele falou assim: eu não tenho dinheiro para comprar passagem. A pessoa falou para ele assim: finja. Está no livro isso. Finja que você tem dinheiro, haja como se você tivesse. Vai tirar seu passaporte, vai fazer tudo que você tem de fazer, prepara todo o material. Finja. Entre no mundo do faz de conta, isso está no livro. Uma pessoa que não tinha dinheiro. Bom, faltando pouco tempo para a viagem, aí me perdoa, eu li esse livro tem muito tempo, 2 meses, não sei, mas faltando pouco tempo para a viagem, a empresa fez uma proposta para ele: olha, nós estamos vendo o seu trabalho, estamos vendo a sua excelência. Ai meu Deus, 2 locais aqui da empresa se interessaram por você. Um era o marketing, outro era não sei o quê. Porque viu o seu trabalho aqui, e a empresa quer te fazer uma proposta. Primeiro, a empresa está disposta a te mandar embora, para você receber o seu dinheiro, e já é a metade da sua passagem para os Estados Unidos. A empresa fez isso. Mas se você quiser, a empresa vai te realocar, e o seu salário vai ser tanto. Mas não precisa dar resposta agora, você pode dar resposta depois. Ele chegou em casa, em conflito, né, e falou: mãe, a empresa me fez uma proposta de melhorar meu salário, e aí eu estou ajudando a senhora, isso vai ser melhor para a gente. Aí a mãe falou assim: não, você vai para os Estados Unidos. Mas mãe, seria bom. A empresa até falou que se me mandar embora, tem metade do salário. Já, metade do salário. Metade da passagem para ir para os Estados Unidos. Pois bem, então, você não sabe, mas eu tenho minhas economias, e eu já liguei para o seu pai, lá em Belo Horizonte, lá em BH. Eram separados. Juntando as minhas economias, mais o salário do seu pai, mais isso daí, você já tem a passagem para ir para os Estados Unidos. Coincidência? Vamos estar de pé. Eu não tenho dinheiro. Nós falamos isso, né? Recentemente, estava perto de Erivelto. Aí, o Erivelto fez mais ou menos um comentário assim: pastor, então você vai para Disney quando fizer 60 anos. Eu falei: não, não vou mais. O dinheiro que eu tinha eu investi no carro. Ou um ou outro. Erivelto fez assim com a mão: bota no seu coração. Foi isso? Bota no seu coração. Por que tem que ser um ou outro? Entende, Dinho? Não tem que ser um ou outro. Não é assim. Eu posso não ir esse ano, posso até nem ir no outro ano, mas eu vou. A questão é como nós sabotamos os nossos sonhos. Sabe por quê? Eu não tenho dinheiro, e aí dá um de pobre coitado. Irmãos, a gente tem a oportunidade de começar a tocar naquilo que Deus deixou, a fé. Não é nada mais a não ser eu me ver dentro do aeroporto, eu me ver dentro do avião, eu me ver dentro da Disney, ou o que quer que seja. Não é isso? E você? Esse sou eu. E você? Fecha os teus olhos e viaja no teu sonho agora. Eu gostaria que você viajasse. O que precisa completar a sua vida? O que você gostaria de ter? Onde que você gostaria de estar nesse momento? Como você gostaria de estar nesse momento? Viaja. Vá lá dentro. Entre dentro desse lugar. Não importa se você vai fazer isso 1 mês,
1 ano, 2 meses ou 2 anos. Entre dentro desse lugar todo dia. Atraia aquilo. Faça como o Corolla. Eu sentava, eu relaxava e eu me via dirigindo o carro, entrando na minha garagem. O carro entrou na garagem e eu comecei a pagar 8 meses depois que eu não tinha dinheiro. Não é dinheiro, irmãos. E não é só a questão financeira, tem a questão da cura e tantas essas questões da sua vida. Viaje dentro do seu sonho agora. Viaje dentro daquilo que Deus quer te presentear. Não sabote a sua vida. Pense todo dia no que você quer. Reserve um tempo para viajar dentro do seu sonho. A vitória começa agora, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Isso está dentro de você. Deus colocou dentro de você essa força, essa manifestação de glória e de poder para você viver dignamente. Oh, aleluia! Oh, meu Pai, nos ajude a sair, desse quarto fechado. Acende a luz, Senhor. Arrebenta esses grilhões, derruba essas muralhas. Manifesta a tua glória. Dá-nos alegria e prazer para viajar no nosso sonho. Traz alegria nos nossos lábios, no nosso coração. Se alegre com o teu sonho. Se alegre. Deixa ele dominar a você. Deixa ele entrar dentro de você. O Senhor quer, Ele tem alegria em conceder o desejo do teu coração, está na palavra dEle. Ele tem alegria em conceder o desejo do teu coração. Oh, meu Deus, remove montanhas, tire as ervas daninhas, abençoa o teu filho. Oh, aleluia. Declare a sua vida no Senhor. Use as palavras para alegrar o seu coração. Use as palavras para criar fé dentro de você. Use as palavras para atrair o teu sonho.
seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Senhor. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Espírito Santo de Deus, Tu és o Espírito que traz a vida, que vivifica, que ressuscita os mortos, ressuscita sonhos. Tu és o Espírito que traz a vida de volta, ressuscita os nossos sonhos, traga ânimo e esperança no nosso coração, porque nós declaramos para nós mesmos: me aguarde, porque o melhor ainda está para vir sobre a minha vida. Diga isso, diga para você mesmo: campe, me aguarde, porque o melhor ainda está para vir sobre a sua vida. Diga você o seu nome: me aguarde, porque o melhor ainda está para vir sobre a minha vida. Oh, eu abençoo o Teu povo, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Leva o Teu povo debaixo de graça, de proteção, em nome de Jesus Cristo. Bom dia a todos, Deus abençoe rica e abundantemente.